Olá, seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos, Espiritismo e Mediunidade. É um livro que tem 28 capítulos. Nós já estamos no último capítulo, nas partes finais já do último capítulo. Não no final, ainda tem mais uns 3 ou 4, mas já está perto do final. Porque o Paulo, ele estava vindo preso desde Jerusalém para Roma. Mas ele tinha já recebido a mensagem do próprio Cristo que aparece para ele e diz: o testemunho que você deu em Jerusalém vai ter que dar em Roma. Por isso que ele sabia que ele não ia morrer. É muito interessante até essa chegada em Roma e até como o Lucas escreveu ainda o final desse capítulo. Vamos entendendo. Então esse Atos dos Apóstolos é um livro que fala do Cristo, só que agora através dos seus apóstolos, discípulos. Mas é um livro que a mediunidade chama a atenção muito grande. Quem conhece mediunidade é mais fácil de entender este livro, porque ele vai ver não com olhar de que é milagre, que é crime, que é olhar diferente. Então, nesse capítulo, o Lucas escreve Paulo em Roma. E o Ferreira traduziu, que eu estou lendo sempre a tradução do Ferreira. Nesse capítulo vai do versículo 16 até o versículo 22, que ele diz assim, do capítulo 28. Ele diz: uma vez em Roma, lembra que ele está viajando, teve um acidente, o navio quebrou todo, pararam em Malta, vem viajando, e agora essas últimas viagens dele, inclusive a pé, para chegar em Roma. Ele diz assim: uma vez em Roma, já tinha chegado, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que guardava. Ele era um preso, mas um preso especial, e já tinha conquistado grande parte daquelas pessoas. Então disseram: não, ele tem direito a ficar numa casa de um soldado, como se fosse um preso domiciliar. Como hoje se fala, preso domiciliar. Ele fica preso na casa, não pode sair, não pode, só com permissão, e fica o soldado lá de plantão com ele. E ele aluga, provavelmente os amigos dele arrumaram uma casa para ele ficar. Uma casa bem simples, que é assim que os escritores definem. E ficava o soldado guardando. Ele diz: 3 dias depois, ele convocou os principais judeus, quando estavam reunidos. Paulo diz, porque o Paulo sempre usava a mesma técnica. Ele chamava primeiro os judeus, ele normalmente ia falar das sinagogas, depois uns aceitavam, outros não, e aí ele ia falar para os gentis. Normalmente ele começava fazendo isto, talvez porque Jesus começou assim, falando nas sinagogas, talvez porque o Pedro começou assim. A mensagem de Jesus era inicialmente dirigida para os judeus, que já podia compreender a ideia de Deus único, e depois, só que o Paulo agora ia levar essa mensagem para todos os cantos do mundo, inclusive para os gentis, ao ponto dele ficar conhecido como apóstolo dos gentis. E levar, como Jesus diz desde o início, o evangelho vai sair de Jerusalém, vai para Somália, vai para o Galileia, e vai até os fins do mundo. E o Paulo vai levar isso na sequência. Então ele diz assim, ele reúne os judeus, ele manda chamar os judeus. Ele já era famoso, mas os judeus de Roma ainda não entendiam direito, porque ele era um do Sinédrio, um dos chefes do Sinédrio, e estava hoje sendo perseguido pela turma do Sinédrio. Então ele vai e diz: meus irmãos, apesar de nada, ele fala para os judeus ali, que estava reunido, que ele manda reunir na casa dele. E vem muita gente para assistir. E ele faz um discurso bem simples, que ele fala: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada que me acusar o meu povo.
E foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Ele estava acorrentado. Então eles disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito, mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Você veja, você vai vendo que ele fala, explica para eles o motivo, mas é porque o Paulo usava essa técnica. E eles ficam sem entender, porque o Paulo está querendo ser morto. E ele vai contar para eles detalhes. Aí conta a história toda, porque muitos não conheciam ele lá. Ele conta como é que foi, como ele era do Sinédrio, era pessoa importante, a perseguição que ele fazia para os cristãos, a morte do Estevão. Ele vai contando a entrada dele em Damasco, quando Jesus aparece para ele. Ele fica cego, o Ananias vai curá-lo. Ele conta que ele vai lá em Damasco, sofre perseguição, tem que pular o muro por perseguição, tem que sair escondido num cesto de roupa suja. Ele vai mostrar a volta dele lá para Jerusalém, as pessoas perseguindo, e vai mostrando toda a trajetória que ele vai fazendo, e na realidade o que ele faz é como ele disse para os judeus: eu estou seguindo as profecias, estou seguindo o que diz as Escrituras, os profetas vão falando do Cristo, eu estou defendendo aquilo que os profetas dizem que ia acontecer. O Cristo chegou e foi crucificado, como estava escrito nas profecias, e foi morto, mas ressuscitou. Ele vai explicando isso para eles, e vai contando, e naturalmente uns aceitam, outros não aceitam, mas o Paulo sempre usa essa técnica. Ele usou, a não ser de alguma cidade que não tinha sinagogas, que aí ele já fazia o grupo, mas ele fazia. Enquanto ele fica em Roma, ele vai encontrando uma quantidade grande de irmãos que vão na casa dele, vai fazendo reuniões, ele vai ensinando. Ele fica muito tempo nesta casa em Roma, fica bem uns 2 anos ali preso, domiciliar, mas é um preso que tem liberdade. Depois ele vai sair. Aí vai sair, de acordo com as epístolas, com alguns escritores, que o Lucas nem escreve, porque encerra o capítulo dele ainda nesse episódio ainda de Roma, mas ele vai até a Espanha e depois é preso, vai para a masmorra e no final vai ser morto, vai ser degolado. Mas ele vai fazer toda a trajetória e leva o evangelho até os fins dos tempos. E a maioria daquelas viagens era de navios, era de pé, era de camelo, de jumento, que é o que tinha de transporte. E muitas viagens de pé. E ele já era velho, mas ele tinha uma resistência fantástica. Ele faz o exemplo. Então, Paulo em Roma, ele vai deixar uma marca profunda. Inclusive, o cristianismo cresce muito. Mas o Lucas não escreve que quando ele vai preso a segunda vez, ele vai em Roma, vai até Espanha, volta e aí é preso. Aí está naquela perseguição de Nero terrível, que está matando os cristãos em massa, e o Paulo vai morrer naquele período. Mas em todo caso, ele vai viver o cristianismo até as últimas consequências. O Paulo em Roma é uma lição. É como se Jesus foi da Galileia até Jerusalém. E agora, em 30 anos, de Jerusalém até Roma, vem aquele trabalho. Em 30 anos, o Paulo completa um trabalho fantástico e leva a Roma. Roma era a capital do Império Romano, o mais importante império daquela época, um dos mais importantes. E aí foi importante que o Paulo fizesse essa conquista em Roma, o centro, o coração da capital do Império. E o Paulo leva, como ele ia testemunhar o Cristo até as últimas consequências. Que Deus te guarde, meu irmão, boa sorte, e que você, na prática também, seja um testemunho do Cristo no seu dia a dia. Que Deus te guarde, uma boa sorte. Próximo encontro nosso, continuaremos.